Olá, queridos estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Ana Aline. Espero que todos estejam bem, se cuidando, lavando bem as mãos. Quando não for possível lavar as mãos com água e sabão, utilizem álcool em gel, certo? Então, para nossa aula de hoje, nós precisaremos de alguns materiais. Não se preocupem se vocês não têm todos os materiais que eu vou dizer agora, porque no decorrer da atividade eu vou sugerindo outros materiais que vocês podem substituir, certo? Então, vocês vão precisar de uma folha, pode ser uma folha simples, uma folha que já está escrita de um lado, uma folha de sulfite que você já utilizou para uma outra atividade, pode usar o verso dela, uma borracha, um lápis de escrever, canetinha ou lápis de cor. Para uma segunda atividade, um segundo momento, nós vamos precisar também de tinta de tecido, uma toalhinha de mão ou um tecido que vocês tenham lá em casa que seja velhinho, uma camisetinha velha, um tecido bem simples. Também vamos precisar de um pincel, uma fita adesiva, uma tesoura, uma caixa de papelão ou uma folha de radiografia. Sabe quando você teve que fazer um raio-x de alguma parte do corpo para tratar algum problema? Se essa radiografia não serve mais, você já tratou esse problema, você pode utilizar essa radiografia, inclusive porque ela não pode ser jogada em lixo comum. Há componentes químicos nessas lâminas que podem contaminar o nosso solo. Então tem sempre que se preocupar aonde jogar. Uma dica legal é perguntar aonde você fez esse exame de radiografia, como descartar. Eles vão saber te dar a dica bem certinho do que fazer. Então, uma maneira legal de reutilizar essa lâmina de raio-x é através dessa atividade que nós vamos fazer hoje, tá certo? Então vamos lá, vou dar um tempinho para vocês buscarem esses materiais e aí a gente volta com as nossas atividades. E aí, separaram o material? Então vamos lá. Hoje a nossa proposta vai falar sobre a arte urbana. Você já ouviu falar? Sabe do que se trata? A arte urbana também é conhecida como a arte de rua e ela faz parte do nosso cotidiano. Então, quando saímos para trabalhar ou estamos andando pela cidade, nos deparamos com ela e muitas vezes não nos damos nem conta. Através de imagens e pinturas em viadutos, em prédios, em fachadas, em muros. E também através de artistas de rua que estão dançando, fazendo alguma apresentação musical ou algum instrumento musical que está sendo apresentado em uma praça. Há várias formas de arte urbana espalhadas pela nossa cidade. O que diferencia é o local onde ela está. Que não significa que a arte urbana, por ela estar na rua e não estar em uma galeria de arte ou um museu, por exemplo, que ela não é considerada arte. O que muda é a intencionalidade. Quando você sai com a sua família ou com a sua escola para fazer uma visita a um museu ou a uma galeria, nessa atitude há uma intenção. Você vai com a intenção de observar e de apreciar uma exposição, por exemplo.
diferente de quando você está indo para o trabalho, para a escola, ao mercado e se depara com a arte nas ruas, nas calçadas da nossa cidade. Olha só, nesse primeiro slide aqui, tenho para vocês uma imagem de uma pessoa passeando pela cidade, andando pela rua, e ali a arte urbana, a arte de rua atrás dela, no muro, e ela muitas vezes nem se deu conta, não é mesmo? Aposto que vocês já viram muita arte urbana e não tinham nem pensado nisso. A arte urbana, a gente já pode dizer que a arte de grafitar, como existe nesse slide aí, como está representado nesse slide, essa arte de grafitar ela está presente há muito tempo. Então, desde a pré-história, a gente já pode dizer que o ser humano usava essa técnica, essa necessidade de se expressar, como nas pinturas rupestres que eu trouxe para vocês nesse próximo slide aí, que é a da Escarpa Devoniana, que fica na região dos Campos Gerais, em Piraí do Sul. É uma imagem belíssima, que representa seres humanos e animais numa imagem complexa. Então, o que quer dizer? Que o ser humano já vinha desde aquela época, desde muito, muito tempo atrás, se expressando, marcando a sua presença através de muros e de paredes. Naquela época, é claro que não existia tinta spray como para fazer os murais de grafite, por exemplo. Na Idade Média, os gregos e os romanos eles já transmitiam as mensagens que eles queriam dizer, queriam passar para a população, por exemplo, através de poemas que eram declamados nas festas e nos palácios. Essas festas medievais, inclusive, contavam com apresentações teatrais e até estátuas vivas, que eu acredito que vocês também já viram uma. Olha só aqui uma imagem de uma estátua viva na Rua 15 de Novembro de Curitiba. Vocês já passaram por uma? Acredito que sim. E quando você está passando bem próximo dela e ela se mexe? Quem está distraído não leva um susto? É verdade, né? Então, essas imagens são para nos mostrar a necessidade da expressão que o ser humano tem desde a época da pré-história. Aqui no próximo slide, eu vou começar falando então de alguns, nós vamos falar durante a aula de vários elementos que compõem a arte urbana. Nós vamos iniciar falando então do grafite. O grafite surgiu em 1970 em Nova York. Há registros anteriores em 1950 na França, mas num movimento muito tímido. Então ele tomou força mesmo em 1970 com os jovens que queriam se expressar e pintavam paredes, muros e até o metrô da cidade era pintado com mensagens reflexivas da juventude da época. Anos mais tarde, esse tipo de arte, o grafite mesmo, chegou ao Brasil. E ele traz consigo outros elementos, como o hip hop, o rap, aqui é o estilo de dança. O grafite é uma das expressões artísticas que vem com esse movimento, com esses outros elementos. O hip hop, por exemplo, ele é uma palavra em inglês, onde o hip faz referência ao movimento dos quadris e hop quer dizer pular. Então ela tem uma referência bem próxima da dança mesmo. Outros elementos que a gente pode trazer para vocês do grafite ainda são os MCs, que são os mestres de cerimônia. Então eles mediam, a função desses MCs é mediar as batalhas de dança, seja do hip hop ou as batalhas de rap, que é um outro estilo de música que também faz parte desse nicho que é o grafite. Aqui no Brasil não há uma data específica para a chegada do movimento do grafite. Entretanto, sabe-se que ela aconteceu os primeiros acontecimentos foram juntos com a época do regime militar. E não era para pouco, não é mesmo? Com a arte tradicional sendo censurada, os artistas sendo censurados naquela época, então uma forma da juventude, dos jovens e dos artistas que eles encontraram de se expressar foi através do grafite. Mas o grafite, afinal, ele é pichação? Ele é arte ou é vandalismo? Então, aqui para vocês, eu trouxe a informação que ela é sim uma contravenção, ou seja, ela é crime. Por quê? Ela é um crime contra o meio ambiente e contra patrimônios públicos. Nessa lei aqui,
ela fala sobre o tipo de crime, então, que é um crime contra o meio ambiente, e que ele varia, a pena dele varia de 3 meses a 1 ano, além de pagamento de multa. Já o grafite, ele não é considerado crime, caso o artista tenha autorizações. Então, ele tem um alvará da prefeitura para pintar aquele lugar, aquela parede ou aquele espaço, ou ainda a autorização do dono, do proprietário do imóvel, se tratar de um imóvel privado. Ainda sobre a pichação, há algumas regras, alguns combinados entre essas pessoas que a praticam. Por exemplo, é muito comum vermos jovens arriscando a própria vida em estruturas altíssimas para inscrever as suas tags, as suas assinaturas. Então, vence aquele que tiver a sua tag assinada maior número de vezes nos locais mais difíceis possível. Mas também é muito comum vermos notícias de que a Guarda Municipal ou a polícia fez a apreensão desses jovens que estavam praticando tal atividade. Aqui no Brasil, há muitos artistas conhecidos, tanto no Brasil quanto fora do nosso país, por sua arte, que se difere da pichação. Ela é chamada de grafite e é considerada, sim, uma arte. Como o artista paulista Cobra, que fez em uma de suas últimas artes, nesse slide que vocês podem ver, o seu último painel, ele traz uma homenagem às vítimas que sofreram com o coronavírus e pede fé à humanidade para poder passar por esse momento da pandemia. Aqui, no próximo slide, vocês veem ali obras dos gêmeos, inclusive gêmeos é a tag deles, é a assinatura, que é o Gustavo e o Otávio. São irmãos que fizeram arte por todo o Brasil, inclusive aqui em Curitiba, que infelizmente hoje já não temos. É a primeira obra aqui que está no slide, ela já foi apagada. Entretanto, há muitas obras deles que podem ser vistas na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, é uma dupla extremamente talentosa. Agora, se vocês acharam que o grafite é um cenário masculino, estão totalmente enganados. Trouxe para vocês aqui a grafiteira Pamela Castro. Essa Pamela Castro, ela tem várias artes por todo o Brasil. E também ela é muito talentosa e se destaca, chama a atenção pelo estilo de arte que ela produz. A Pamela Castro sofreu de violência doméstica por muito tempo. E hoje, livre desse mal, utiliza a sua arte, utiliza o grafite para informar e comunicar mulheres sobre a Lei Maria da Penha. Não diz para vocês que o grafite tem essa função mesmo de reflexão? Linda atitude, né? E ainda sobre mulheres no cenário do grafite, temos uma curitibana que se chama Lala Luz. Ela também se destaca com suas obras voltadas às minorias, sejam os povos indígenas, sejam as mulheres. É uma bandeira que ela levanta e que ela defende também. Temos outros ainda talentosíssimos artistas curitibanos, como o Bolacha. Nesta arte que vocês estão vendo aí, o artista Bolacha, ele se inspirou através de uma reportagem que ele viu no jornal. Então a reportagem contava sobre um verão muito quente aqui em Curitiba, em que meninas distribuíram picolés para funcionários da prefeitura que estavam varrendo a rua na frente da casa delas. A atitude foi tão bem vista que virou uma reportagem, que caiu nas mãos do artista Bolacha e viu essa foto e decidiu então fazer um painel que fica na esquina das ruas Getúlio Vargas e Conselheiro Laurindo. Linda, não é mesmo? Esse artista Bolacha costuma fazer várias parcerias para grafitar lugares lindíssimos aqui da nossa cidade. Trouxe um vídeo para vocês, bem curtinho, para mostrar uma arte que fica na rua Bororós, no bairro Água Verde. Vamos lá?
Lindíssimo esse mural, não é mesmo? Ainda na linha de murais que estão presentes nas ruas da cidade e nas escolas, nós temos aqui algumas unidades das escolas municipais de Curitiba que também contaram com artistas, sejam eles profissionais ou os nossos estudantes, que também têm muito talento e fizeram algumas de suas obras, tem algumas de suas obras expostas na escola. Olha só, a primeira aqui é a Escola Venceslau Braz, que fica no bairro do Boqueirão. Temos também a Escola João Macedo Filho, a Escola Municipal Professor Brandão, a Escola Municipal Dr. Guilherme Lacerda Braga Sobrinho, o muro também da Escola Municipal Araucária, da Professor Helen Mel, da Escola Municipal Jaguariaíva, da Escola Leonel Moro e, por último aqui, da Escola Professor Guilherme Butler, que fica no bairro Auer, que contou com a ajuda de um projeto de artistas profissionais e os artistas estudantes da escola. No muro, que é externo, então ele fica para a rua, tem uma imagem pintada com língua brasileira de sinais que está falando: juntos somos maiores. Lindo mesmo, né? Mais uma reflexão. Agora, para que possamos, antes de darmos continuidade a outras obras aqui de Curitiba, quero propor para vocês uma atividade. Uma atividade bem simples e no estilo grafite. Então, como eu falei para vocês das tags que tinham os gêmeos, que assinam os gêmeos junto, por exemplo, ou então vários outros artistas que têm as suas assinaturas que são muito conhecidas, nós vamos criar a nossa. Então, aqui eu já comecei a minha. Vocês irão pintar vão criar uma tag para vocês. Aqui eu escrevi o meu nome, então com uma letra mais estilizada, uma letra mais cheia de contornos, e aí vão pintar também. Então aqui eu já comecei. Eu vou dar um tempinho para que vocês criem a de vocês e vou terminando a minha aqui. Vamos lá? E aí, terminaram? Acredito que não, né? O tempo foi pouco. Mas não se preocupem, vocês sabem que vocês podem finalizar essas atividades sempre no final da nossa proposta. O importante é fazer. Eu trouxe aqui para vocês observarem como ficou a minha depois de pronta. Olha só, então eu colori, usei lápis de cor, canetinhas, fiz um contorno e é uma atividade bem gostosa de fazer. Agora, para que a gente possa dar continuidade, parem um pouquinho a atividade e venham comigo observar outros lugares, outros murais da nossa cidade, belíssimos, que embelezam e dão cor aos dias cinzas curitibanos. Vamos lá? Nesse primeiro slide aqui que eu trouxe, é uma obra que fica no Tec PUC, que é o Mito da Vida. Ela foi pintada por dois artistas, Neto Vetonello e Michael Davis. Então essa obra, ela inclusive pode ser visitada dentro do campus. A próxima aqui é o painel do Rio Iguaçu. A obra tem mais de 50 metros e é uma criação do pintor paranaense Rogério Dias. Foi entregue em 1996. Esse painel fica no Centro Cívico, ao lado da sede do governo estadual, e conta toda a história do descobrimento das cataratas do Iguaçu. E ela começa falando lá do ponto da nascente e aonde desemboca no Rio Paraná. No próximo slide, temos a Fundação Cultural de Curitiba. É a fachada do antigo Moinho Rebouças.
é a atual sede do governo, é a atual sede da Fundação Cultural de Curitiba. Tem duas grandes obras, o grafite preto e branco, que é do artista francês Rimed, que mostra o olho gigante observando todas as contradições da cidade, e o grafite colorido do goiano Vez Gama, que retrata 2 índios brasileiros correndo. No próximo aqui, nós temos a fachada do Hospital Pequeno Príncipe, que é um mural de 1.000 metros quadrados pintado pelo artista plástico André Mendes para a fachada do prédio de emergências do hospital, que fica no bairro da Água Verde. O tema foi inspirado no clássico da literatura que também dá nome à instituição, O Pequeno Príncipe. Aqui temos o lendário rei Ray Charles, que foi um músico. A imagem monumental desse lendário músico sorrindo na lateral do edifício Muralha, no encontro das ruas Marechal Deodoro e Conselheiro Laurindo, arranca sorrisos de quem passa. O próximo aqui é um lavacar que fica no centro de Curitiba, na rua Kellers. Ele recebeu um mural, esse lavacar recebeu um mural com os traços inconfundíveis de Rimon Guimarães, que é um dos nomes mais conhecidos da street art, da arte urbana brasileira. O próximo aqui é O Iluminado. O Iluminado é uma obra que chama muita atenção de quem desce a Rua 15 de Novembro com uma cena icônica do filme O Iluminado. O próximo aqui é a Rua São Francisco. É uma verdadeira galeria céu aberto. Diversos artistas assinam as obras, que se tornaram um verdadeiro manifesto da cultura. As obras estampam portas do comércio da rua, que foi uma solução encontrada pelos comerciantes. Olha só no próximo slide, os comerciantes do local conseguiram encontrar uma forma de se livrar desse movimento de pichação que acontecia constantemente nas portas, depredando o patrimônio que é privado. Então, dessa forma, vários artistas assinaram essas portas com suas obras. Belíssima, não é mesmo? A próxima aqui, nós temos o desenho que é da autoria de 2 artistas curitibanos, João Marcos e Michael Davis novamente. A pintura do escritor Paulo Leminski fica na Galeria Júlio Moreira, sob a Travessa Nestor de Castro, no centro da capital paranaense. A homenagem acompanha um dos principais poemas do autor, que também nasceu e residiu em Curitiba. E nós não podemos falar de arte, de poemas nos muros, sem falar do nosso querido Álvaro Posselt, que nos enviou para nós aqui algumas imagens de muros de poemas seus, que são haikais, que é um tipo de poema japonesa curta, que foram selecionados por alguns de seus apreciadores e pintaram em suas residências. Muito obrigada, Álvaro, por nos compartilhar conosco estas imagens. E agora também essa imagem do lado que fala: Curitiba não nos poupa. Ontem tomei sorvete, hoje tomo sopa. É uma situação bem típica que nós estamos vivendo com a chegada da primavera, não é mesmo? Aqui, no próximo, é a Casa Hoffmann. O artista curitibano Rimon Guimarães coloriu a lateral da Casa Hoffmann, que é uma unidade da Fundação Cultural de Curitiba, que fica localizada no Largo da Ordem. Tem 13 metros de altura e aproximadamente 150 metros quadrados de área. E ainda temos também a Travessa Nestor de Castro, que fica localizada no Largo da Ordem e a Praça Tiradentes. Entre as duas, o grafite na Travessa Nestor de Castro é uma das mais belas intervenções artísticas no Centro Histórico de Curitiba. O trabalho apresenta símbolos tradicionais do estado do Paraná, como a gralha azul, o pinheiro e o pinhão. E nós não podemos falar de arte urbana sem falar do nosso querido Poti Lazarotto, o curitibano mais curitibano, aquele que nasceu no mesmo dia do aniversário da nossa cidade. Ele também fez contribuições muito significativas para a arte da nossa cidade. A primeira aqui que eu trouxe para vocês é a do Teatro Guaíra.
Inclusive, na nossa cidade, existe um tipo de mediação que é quando não há pandemia, em que as pessoas podem conhecer uma a uma as artes de Poti sendo explicadas. Essa primeira aqui do Teatro Guaíra foi o ponto de partida geralmente é o ponto de partida do roteiro. É o mural de 1969, feito de cimento através de moldes de isopor e com relevo de uma mesma profundidade. As gravuras contam a história das artes cênicas e até Shakespeare foi homenageado. Na próxima aqui, o Hospital de Clínicas. A obra é O Bom Samaritano, datada de 1959. A pintura em azulejos mostra de forma linear e figurativa a parábola de São Lucas, o bom samaritano, padroeiro dos médicos e curandeiros. Esses desenhos estão contando a parábola e ficam no Hospital de Clínicas. O próximo aqui é o Palácio Iguaçu. No mesmo estilo do Teatro Guaíra, esse mural também foi feito em cimento, em concreto. Porém, os relevos estão em camadas, possuindo também diferentes alturas e até 5 níveis. As figuras retratadas remetem à história do Paraná, como a Gralha Azul e o Pinheiro. A próxima é a Praça do Homem Nu, de 1953. É o mural mais antigo de Poti Lazzaruto em Curitiba. De azulejo com a pintura em azul, ele remete às histórias em quadrinhos que eram uma verdadeira paixão do artista e conta como foi a emancipação política do nosso estado. A próxima é a Travessa Nestor de Castro. Quanta arte nessa travessa, não é mesmo? Em 1996, essa obra foi entregue e ela é considerada o maior mural do Brasil. É uma das obras mais completas do artista. Na pintura dos azulejos que retratam Curitiba, é possível reconhecer vários símbolos das cidades. Os desenhos remetem o passado e o futuro. E não tem como nós falarmos só de arte urbana ficando somente no grafite. Afinal, a arte urbana é composta por vários outros elementos. Temos aqui a imagem do artista Banksy, que ele é um artista que ninguém sabe quem ele é. Ninguém sabe sua verdadeira identidade. Se não fosse sua tag, sua assinatura e o seu estilo de arte, ninguém iria identificá-lo. Entretanto, a sua arte é bem marcada. Então, o estilo dele é através de moldes que são previamente colados na parede e estruturados. Essa arte se chama estêncil. Então vamos ali juntos observar melhor essa arte e interpretar, ler essa imagem. O que será que o artista quis trazer com essa imagem? Uma história? Será que é uma história que está sendo apagada ou é outra começando? Linguagens vêm e vão, porém deixam suas marcas. O artista anônimo parece apagar para querer registrar, ou seja, para também deixar a sua marca. Ou será ainda a intenção do artista é a de provocar quem olha para a imagem, fazendo pensar sobre os caminhos trilhados na criação das linguagens artísticas desde a arte rupestre. Temos também uma outra obra nesse mesmo estilo de stencil em que diz: palpite, grafite é o limite. Essa é um estilo de grafite que foi feito na fachada de um bar que fica na rua Jaime Reis, bem próximo da Praça João Cândido. E é um bar que é voltado ao entretenimento noturno. Então lá tem poemas, tem exposições diferentes. E quem fez essa pintura com o stencil, foi, segundo uma reportagem, foi a própria filha do Paulo Leminski. Então fica esse grafite em homenagem a ele. Nesse mesmo estilo ainda de grafite, que é com a participação do stencil, né? Então, essa arte ela é previamente montado um stencil em que é colocado pintado com grafite por cima, né? Com o spray por cima. É uma técnica bem comum, mas ainda mais comum ainda do que
do que o próprio stencil são os cartazes de lambe-lambe. Eles são informações que são difundidas de maneira muito rápida e com baixo custo. É um cartaz que ele pode ser feito através de impressão gráfica ou até mesmo como essa arte anterior que nós vimos com o stencil, e ela é colada nos muros, nos postes, através de uma mistura de cola e água. Ela foi muito comum na época da propaganda também, e quando procurados do regime militar, quando a polícia queria encontrar os procurados da época do regime militar. Então ela se popularizou desde lá. Esse slide que eu trouxe para vocês, dos cartazes de lambe, eles são de arquitetas curitibanas. Eles integraram um projeto que se chama Cidade Substantivo Feminino, e ele integrou a 3ª Mostra Bienal de Arquitetura para Curitiba. Esses cartazes de lambe nos fazem vários questionamentos. Olha aí o primeiro. Você já atravessou a rua por estar com medo hoje? Olha lá o próximo. Enquanto mulher, qual é o seu maior medo ao andar na rua? Como você se sentiria mais segura? Esses cartazes tinham ainda a função de interagir com quem passava pela rua. Então, eles assumiam ainda esta função da interação, além da informação. Com o objetivo de refletir como podemos planejar cidades mais igualitárias, que esses lambes foram colados e distribuídos em espaços públicos para provocar essa interação com os pedestres de uma forma bem democrática. Ainda, podemos falar sobre a diferença, temos que falar sobre a diferença entre o cartaz de lambe e o grafite. Qual é a diferença então? A diferença é o estilo da arte mesmo. Então o grafite é feito através de murais e pinturas com tinta e spray, e os cartazes de lambe são feitos com essa técnica do stencil ou ainda com impressão gráfica. O que eles têm em comum é o suporte, aonde essa arte é aplicada, que são os muros e as paredes. E agora, por essa, tenho certeza que vocês não esperavam. Nem só de tinta spray vive a arte urbana, sabiam? É verdade, a arte urbana vem recebendo várias outras interferências. E também uma interferência americana que nós recebemos aqui no Brasil é a arte de tricotar. A arte de tricotar para monumentos grandes, como recebeu aqui um chale todo estiloso e muito grande a Universidade Federal do Paraná. Essa técnica americana recebeu o nome de bombardeio de fios. Então, consistia em colocar esse estilo de arte, o tricô, em grandes monumentos, em postes. E aqui em Curitiba, essa arte também foi bem difundida, olha só, ao grafitar com tricô, lá na Casa Hoffman, a sacada da Casa Hoffman. Ainda também, muitas árvores receberam esse tipo de arte. E olha só, além de as árvores serem enroladas no período do inverno com esse tipo de arte, ainda tinham aquelas ali no outro slide que mostram uma joaninha e estão simulando ainda um jardim. Se vocês fizerem essa arte na casa de vocês, enviem as fotos para as professoras e nos mandem, nós vamos adorar. Mas agora não, vamos continuar a nossa aula, certo? Outra tradição no Brasil e no mundo, Curitiba, é a de homenagear pessoas importantes e com grandes feitos através de bustos e estátuas. Aqui em Curitiba, por exemplo, temos várias. Observem nesse slide aí, nós temos políticos como Bento Munhoz da Rocha, João Cândido Ferreira e Zacarias de Góes. Temos o Ildefonso Pereira Correia, e aqui em Curitiba temos ainda vários outros, como o Victor Ferreira do Amaral, o Ildefonso Xavier, a professora Júlia Vanderlei e outros personagens importantes da nossa cidade. Quando nós paramos para analisar estas obras, nós percebemos que há muitas homenagens a homens. Entretanto, homenagem a homens e por seus feitos. Entretanto, o que a gente pode observar é que poucas mulheres foram homenageadas através desses bustos e de estátuas. Aqui, por exemplo, podemos falar da professora Júlia Vanderlei ou da Lala Schneider, que aqui em Curitiba tem bustos pela cidade.
Entretanto, é uma prática muito comum essa homenagem e é algo que nós poderíamos começar a rever, porque mulheres importantíssimas também fizeram grandes feitos e não foram homenageadas dessa mesma maneira. Não podemos deixar de falar dessas questões estruturais que acontecem na sociedade já como um costume, rotineiros, né? Então, sem uma reflexão. Ainda não podemos deixar de falar também de arte urbana sem falar das esculturas de João Turim, que são instalações. Nesse primeiro slide aí, acompanhem comigo, é um tigre esmagando a cobra que fica na Avenida Manuel Ribas. Temos também nesse próximo slide aí a estátua de Tiradentes, que fica no Marco Zero de Curitiba. Além de homenagens a muitas outras personalidades da cidade, o João Turim também fez, por exemplo, o busto da professora Júlia Vanderlei, que também fica na Praça Santos Andrade. Ainda falando de escultura, temos a escultura de Tomiotaki, que fica na Praça do Japão. Há ainda na nossa cidade o hábito de instalações que seguem itinerantes, que elas servem para mudar algum cenário da cidade, por exemplo, como a invasão dos robolitos, que aconteceu alguns anos atrás, do artista Adriano Borja, que ele fez essas instalações, essas obras, que tinham de 3 a 5 metros. Elas ficaram itinerantes passando entre as ruas da Cidadania, o Museu Oscar Niemeyer e ainda na Rodoferroviária de Curitiba. Não temos como falar de arte urbana também, sem falar dos artistas de rua. Olha só no próximo slide, acompanhem comigo aqui. Então, basta dar uma volta pelo centro de Curitiba, especificamente pela Rua 15 de Novembro, a Praça Osório, para encontrar variados artistas de rua. O calçadão da Rua 15 é um verdadeiro palco para esses artistas. Tem aqueles artistas que vêm do interior para apresentar a sua música através de um violino, né? Um violino ou uma sanfona. Tem aqueles outros artistas que fazem desenhos, que fazem pinturas de quadros, artesanato de modo geral. E nós não podemos deixar de falar do Sombra. Quem é que nunca passou pelo outro lado da rua de medo de ser imitado por ele? Sombra, ele tem só no nome, porque todo mundo que passa por ele passa dando um grande sorriso, não é mesmo? E para finalizar, temos aqui a imagem da bailarina Jana Maria. Nesse contexto, é um cenário em que a bailarina e a cidade compunham o mesmo cenário, mostrando por diferentes ângulos e através de diferentes artes, a fotografia e o balé, a beleza da nossa cidade, provando que é preciso desemparedar as artes e trazê-las ao alcance da população, ao alcance dos olhos da população. Eu mesma não vejo a hora que essa doença passe, que a pandemia passe e nós possamos andar, assim como a bailarina Jana Maria, livres pela cidade, livres do medo que essa doença nos traz e podendo aproveitar a nossa cidade, que é arte em todo canto. E por falar em arte, enquanto nós não podemos apreciar fisicamente todas elas, vamos criar uma. Para essa atividade, nós vamos usar aquela radiografia que eu falei que vocês poderiam utilizar, ou ainda um papelão mais fino, uma tampa de caixa de sapato. O ideal é que ela não tenha aquelas micro-ondulações dentro, que ela seja uma tampa de papelão mais fina. Vão precisar de tinta de tecido, vão precisar de um pincel, um tecido ou ainda um papel. Se você não tiver a tinta de tecido e for fazer com tinta guache, por exemplo, o ideal é que seja um papel. E ainda também é legal você, depois de montar o molde que eu vou ensinar para vocês, é que vocês façam um teste primeiro no papel. Então vão precisar de papel também. Vamos lá separar esses materiais. Eu vou organizar aqui a minha mesa para a gente poder dar continuidade com a nossa última atividade.
Então, como eu falei para vocês que ainda não é possível que a gente possa apreciar fisicamente todas essas artes, todos esses murais que eu mostrei para vocês da nossa cidade, nós vamos produzir uma também, que usando a técnica do stencil. Aquilo que eu falei para vocês lá sobre utilizar uma radiografia, por exemplo. Então aqui eu utilizei ainda só um pedacinho dela para cortar. Há ainda o stencil, né, que é a técnica que nós vamos utilizar hoje, há stencils prontos para serem comprados, como esse daqui. Esse é um pouquinho mais complexo, porque você precisa fazer o fundo e depois uma sobreposição. Tem que esperar secar bem para funcionar. Então, há esse tipo de stencil disponível nas lojas de artesanato para comprar. Mas é muito mais divertido a gente produzir o nosso, não é mesmo? Então, utilizando essa radiografia que você não vai usar mais, não precisa mais levar ao médico e também não pode jogar no lixo comum, nós vamos utilizar para criar o nosso stencil. Professora, mas eu não sei desenhar, eu não desenho bem. O segredo disso é você observar a sua casa. Observe alguns objetos que você tenha na sua casa que seriam legais transferir ou fazer em uma toalhinha, como eu trouxe aqui para vocês, ou em uma camiseta. Mas faz o teste no papel antes para ver se esse desenho, esse stencil que a gente vai fazer, na hora que ele for passar, que ele for se transferir pro tecido, se ficou bom mesmo, tá? E o tecido, o lugar que vocês vão usar, esse suporte que vocês vão escolher, fica a critério de vocês. Então aqui lá na minha casa, eu estava observando também o que eu ia utilizar para fazer o nosso stencil. Então eu peguei aqui uma pecinha de um jogo da minha filha e aqui eu fiz o nosso stencil. Então eu risquei ele nessa placa aqui, nessa lâmina, eu risquei. Com lápis de escrever comum, utilizei um estilete para dar um piquezinho inicial, então eu fiz dentro dele aqui um piquezinho com o estilete e vim cortando com uma tesoura. Tem que ser uma tesoura boa, né? Então vim cortando aqui para poder formar esse efeito vazado, que é o molde do stencil. Dá para utilizar em papelão também, desde que seja um papelão sem essas microondulações que eu sugeri para vocês. Não esqueçam de proteger bem a mesa em que vocês vão trabalhar. Aqui eu usei um cartuchinho de papelão para que eu pudesse colocar na toalha. Vão prender bem com fita, vão pegar uma fita adesiva, prender bem esse tecido para que ele não saia durante a pintura. Então aqui vou mostrar rapidamente para vocês como é que vocês podem fazer. Vão prender, mas vão prender os 4 lados. Olha só. Então vocês vão prender com fita aqui em cima, depois vão pôr fita embaixo e nas laterais. Quando vocês forem utilizar a tinta de tecido, peguem sempre muito pouca tinta e vão utilizando aos poucos e devagar. E a pintura é sempre de fora para dentro, para que vocês possam, não acabem esbarrando e passando as cerdas do pincel para baixo do nosso stencil, certo? E aí, depois que ele estiver bem seco, vocês tiram o adesivo, tiram essa lâmina aqui que vocês fizeram, o stencil, e aí ficou uma toalhinha com uma técnica de stencil, certo? Vocês podem utilizar o material que vocês têm. Aqui no último slide que eu trouxe para vocês, algumas sugestões. Olha lá, as lâminas que foram utilizadas ali, elas foram usadas também nessa técnica de stencil e ali deu para reformar uma calça, aquela calça que já está velhinha, quem sabe dá para transformar em dando alguma cara nova para ela através de um stencil. Ou ainda você que quer reformar a sua casa, olha lá que ideia legal, na última imagem do slide, então as pessoas que utilizam dessa técnica do stencil para reformar e pintar paredes, por exemplo. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!